Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para responder as perguntas do nosso planejamento de leitura. Fizemos a leitura do Novo Testamento em 60 dias, já foi concluído, faz algumas semanas já isso, mas tivemos o compromisso com você de responder todas as suas dúvidas e vamos juntos aí em nome de Jesus. Então as perguntas que chegaram para nós, a primeira delas foi o seguinte, com respeito à carta de Filemão. Esta carta foi aprovada pelo Canon? Porque dá a entender que é uma carta particular de Paulo, não é enumeradas. Por quê? Não entendi qual seria o propósito. Então essa foi a colocação de um discípulo ou discípula nosso que colocou no nosso grupo. Então, a carta foi reconhecida pelo cânon bíblico? Sim. Todo o Novo Testamento, assim como os 39 livros do Antigo Testamento, mais os 27 do Novo Testamento, foram reconhecidos pelo cânon bíblico. Então, todo o texto que nós temos hoje na nossa Bíblia, no Novo Testamento, inclusive Filemão, ele foi reconhecido. Então, é reconhecido? É uma carta bíblica? Sim. A carta de Paulo a Filemão também. E Filemão tem um detalhe especial, porque o apóstolo Paulo está dizendo que escreveu do próprio punho. Alguns estudiosos afirmam, entendem, não dá para afirmar 100%, que o espinho na carne de Paulo era uma dificuldade na sua visão. Então, a maioria das suas cartas, dos seus escritos, ele ia editando e alguém escrevia para ele. No caso de Filemão, ele escreveu do próprio punho. Mas por que não é enumerada? Na verdade, eu não entendi muito essa pergunta. Não é que não é enumerada. Por ser apenas um capítulo, então está lá, Carta de Filemão. E diferentemente dos outros textos bíblicos, nós não temos o capítulo 1, o capítulo 2, porque é um capítulo só. Então está lá a carta de Paulo a Filemão e a numeração dos versículos. Contudo, eu preciso afirmar aqui para vocês o seguinte, essa divisão da Bíblia com capítulos e versículos foi colocada muitos anos depois de ser complementado aí o Novo Testamento. Então, se nós tivemos a formatação do Novo Testamento no primeiro século, até por volta aí do ano 100 a 105 depois de Cristo, foi muito depois que a Bíblia foi separada. Isso a gente vai falar no nosso curso introdutório ao Novo Testamento. Tá? Foi outras pessoas que tiveram a ideia de dividir a Bíblia em capítulos e versículos. Até então é uma carta lá aos Coríntios, carta a Filemão. Então é um texto conhecido, reconhecido sim pelo cânon bíblico. É uma carta mesmo de Paulo, mas ali traz princípios, esse é o propósito. Assim como tem as cartas pastorais, a Timóteo, a Tito, onde Paulo está orientando Timóteo, Tito, como cuidaria da igreja. Então a Bíblia é feita assim. Deus não extinguiu a história humana. Também no Antigo Testamento, nós temos relatos bíblicos daquilo que o Senhor deixou registrado, de coisa boa e de coisa ruim. Então há pecados revelados ali no Antigo Testamento também. A atitude de Davi e outros homens e mulheres que não agradaram ao Senhor, mas está escrito ali conforme a história, conforme o contexto da época, para que nós, os leitores da palavra, possamos extrair os princípios revelados ali. Então, no caso aqui de Filemão, Paulo está corrigindo, através da da força pessoal dele, um problema muito sério. Então, que era o escravo, Onésimo, que era escravo de Filemão. Então, Paulo está dizendo para que ele receba agora não mais como escravo, mas sim como irmão em Cristo. Tá? Então, respondida a primeira pergunta. A segunda pergunta, queridos, eu peço para você ficar até o final. Quem sabe não é a sua pergunta, não é a coisa que você perguntou, mas fica até o final desse vídeo. São alguns minutos, mas é rapidinho. Você vai aprender também, vai ser edificado pelas respostas, não porque eu estou falando, porque é o pastor Ricardo falando, mas são conhecimentos bíblicos que vai acrescentar para você. Nunca teremos as respostas de tudo. Pegamos aí conhecimento, comentários bíblicos, livros, tudo para trazer a melhor resposta aqui para você. Deixa o seu like aí também, se inscreve no canal, compartilha e vamos juntos em nome de Jesus. A segunda pergunta, queridos, diz assim, Hebreus capítulo 7. Minha dúvida encontra-se no versículo 3. De quem o versículo estaria se referindo? Então, Hebreus capítulo 7.
versículo 3. Qual que é a pergunta? De quem o versículo 3 estaria se referindo? Vou ler para você o texto bíblico então. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então aqui, queridos, está falando de Melquisedeque. Melquisedeque é a figura do rei que está prefigurando a figura do reinado de Cristo. Então, no Antigo Testamento, assim como no livro de Gênesis, onde é falado aqui da figura de Melquisedeque, nós temos sempre a genealogia. O que é a genealogia? É a história. E viveu fulano tantos anos e nasceu fulano. E teve o filho fulano. E aí fala, e nasceu esse fulano e viveu tantos anos e teve o filho tal. Ele traz um relato da genealogia. No Evangelho de Mateus, nós temos ali toda a genealogia de Jesus Cristo. E nasceu filho de tal, até chegar em José e Maria, onde vai falar ali de Jesus Cristo. No caso de Melquisedeque, nós não temos essa referência. Então, esse é o significado. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, contudo, está escrito, foi revelado, está na palavra de Deus. É isso que o autor de Hebreus quis destacar, que Melquisedeque difere ali um pouco dos outros escritos e relatos bíblicos que trazem uma história. Qual foi o pai, qual foi a mãe? Melquisedeque não nos dá nenhum entendimento com cerca a isso. Ok? Vamos para a terceira pergunta então. 1 João, capítulo 5, versículo 16. O que são pecados para a morte? Então, o texto diz assim, 1 João, capítulo 15, versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Qual foi a pergunta então? O que são pecados para a morte? Eu entendo aqui, à luz do texto bíblico, que é o pecado citado nos evangelhos de Marcos e Mateus, tá? Evangelho de Mateus e Marcos, que está falando ali da blasfêmia contra o Espírito Santo. E a gente já teve até uma outra resposta nos nossos vídeos aqui também, falando o que seria esse pecado. É um mistério falar sobre esse pecado, mas dar-se a entender, quando Marcos fala lá também, se eu não me engano é Marcos, que ele descreve o que seria esse pecado, é quando alguém está rejeitando a salvação, está falando contra o Espírito Santo de Deus. Então, teoricamente, ao nosso entendimento, essa pessoa, esse homem, essa mulher que está rejeitando, falando contra o Espírito Santo de Deus, para ele não há mais salvação. Então, eu entendo à luz dos evangelhos, complementando aqui 1 João, capítulo 5, versículo 16, que seria esse pecado de morte. Alguém que não tem mais condições de se arrepender e de ser salvo. Então, seria isso o significado do texto. Agora, quem que se encontra nessa situação? Aí que é complicado para nós, como seres humanos, finitos, limitados, julgarmos qualquer situação como essa. Então, o fato é que nós precisamos pregar a palavra, o arrependimento, enfim. Ok? Quarta pergunta, queridos. E vamos juntos. Por isso que é muito importante o seu comentário, a sua pergunta. Você pode comentar aí também no nosso vídeo. A quarta pergunta é Apocalipse 2, versículo 11. A pessoa disse assim, pastor, explica um pouco como seria essa segunda morte. Então, o texto de Apocalipse 2, versículo 11, diz o seguinte para nós. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerá o castigo da segunda morte. Então, essa pergunta é muito simples para nós, ou queridos irmãos e irmãs, porque a Bíblia fala para nós acerca de duas mortes. Uma morte é certa que eu e você sofreremos, é a morte física. Então, nós não fomos criados, inclusive até conversando ainda há pouco com o nosso seminarista aqui, antes de entrarmos para gravar esse vídeo, falávamos acerca do luto, momento cruel, caótico, a qual nós estamos vivendo com relação à pandemia. A morte está mais perto de nós. E é algo assim que está nos assustando profundamente. Mas o cristão que entende, que conheceu a Jesus e a sua vida está em Cristo, ele sabe que morrer para ele é lucro. Então a morte não nos causa tanto pânico assim, porque nós entendemos que a vida não termina aqui. Fato é que
a primeira morte, que é a morte física do corpo, todos nós iremos sofrer, a não ser aqueles e aquelas que estarão vivos quando Jesus voltar. Quem será? Não sabemos, porque nós não temos data de quando Jesus irá voltar. Mas a segunda morte, queridos, nem todos passarão pela segunda morte. A segunda morte é a morte espiritual. E como que nós nos livramos da segunda morte? Somente recebendo a Jesus Cristo no nosso coração e reconhecendo Ele como o nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Então a segunda morte aqui é a segunda morte, a morte espiritual. É isso que o texto está dizendo. Quinta pergunta, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. O que diz esse texto então, queridos? Diz assim, ó, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então essa pessoa perguntou assim, Jesus está com a chave da morte e do inferno. Acredito que essa morte eterna, porém, quanto à chave do inferno, o inferno está fechado. Então ela perguntou e já foi respondendo, então quero ler pausadamente para você entender melhor. Jesus está com a chave da morte e do inferno. Acredito que essa morte seja a morte eterna. Porém, quanto à chave do inferno, o inferno está fechado? Ela faz uma pergunta. Não tem ninguém lá? Uma outra pergunta. As pessoas que morrem sem Cristo estão na onde? Aguardando o juízo final? Será que estão todos dormindo? Seria através desta versão que o catolicismo acredita no fogo do purgatório? Então vamos lá, vamos responder aqui pausadamente, tá bom, queridos? Primeiro, o inferno está fechado? Há uma interpretação bíblica de Apocalipse e a gente vai, em nome de Jesus, trazer um curso, uma visão panorâmica, seja o que for, estamos orando para isso, acerca de Apocalipse. Contudo, eu tenho que afirmar para você que nem todas as dúvidas serão sanadas. Apocalipse é um livro muito complexo, tá? Mas uma das interpretações de Apocalipse diz que Satanás está preso e ele será solto e aniquilado quando Jesus voltar. Inclusive é a maneira que eu entendo. Quem age são os seus demônios, tá? Então, o inferno está fechado? Sim, entendendo isso, sim, que Satanás está preso, o inferno está fechado. Não tem ninguém lá? Não. Aí a resposta é não. Tem sim, tem gente. Por quê? A Bíblia diz que aquele que está em Jesus, esse é salvo. Aquele que não crê em Jesus, esse já está condenado. Texto bíblico que nos dá ênfase isso. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. Tem lá a passagem do rico e o mendigo. Então há ali, trazendo para a nossa linguagem, um relato bíblico dizendo que o rico tinha tudo nessa terra, mas morreu, enquanto o mendigo não tinha nada. Aliás, o rico tinha tudo nessa terra, morreu sem Jesus. Enquanto um mendigo que não tinha nada nesse mundo, morreu com Cristo e agora está em paz, está em Deus. E aquele rico está num lugar de profundo lamento. E ele pede então que avisem aos seus familiares, pessoas à sua volta, o que é o inferno, para que se arrependam ainda em vida. E o texto diz que não é possível passar de lá para cá ou vice-versa. Ou seja, quem morre já está condenado. Porém, o fato de estar dormindo, queridos, inclusive tem uma resposta dessa acerca disso no nosso canal mesmo, tá? Em um dos pensamentos de fé, a morte, o que acontece com o cristão após a morte? O estar dormindo aqui, quando a Bíblia fala estar dormindo, não é dormindo literalmente, mas é que o Espírito está em Deus e nós estamos aguardando a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, e os nossos corpos serão ressuscitados, tanto dos que morreram com Cristo e sem Cristo. E aí se unificará o Espírito e receberá ali o julgamento de Deus, mas não o julgamento de salvação. Então a questão do purgatório não é, se o catolicismo entende o purgatório acerca desse texto de Apocalipse, eu não sei afirmar para você, meu irmão, minha irmã, você que perguntou acerca disso. Eu sei que tem outros textos que talvez eles entendem, tentam colocar base na questão do purgatório acerca disso. Mas a Bíblia nos relata que esse estado de dormir, na verdade, é um esperar do Espírito, que Jesus, lá na sua segunda vinda,
vai ressuscitar aqueles que dormiram com ele primeiramente. Tessalonicenses vai falar sobre isso também. E de aqueles que estarão vivos também serão arrebatados. Então essa é a ideia, tá? Então espero ter respondido a sua pergunta, meu querido irmão e minha querida irmã. Jesus é o que tem a chave do inferno? Sim, ele é quem governa sobre todas as coisas. Até o diabo para agir tem que ter permissão de Deus. Então eu entendo desta forma. Satanás está preso e será solto e aniquilado quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Ok? Vamos para a próxima pergunta. E se você ficou com alguma dificuldade ainda assim, pode comentar ou nos procura aí no privado, a gente tenta esclarecer melhor para você, tá bom? Pergunta número 6, Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. De modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Estes nomes que estão escritos é dos salvos? Perguntaram então. Existe diferença entre ser salvo pelo sangue de Jesus e o nome estar escrito no livro da vida? Foi essa complementação aqui da pergunta. Qual é o texto? O que o texto diz para nós? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Então a resposta, não há diferença. Só tem o nome escrito no livro da vida aqueles que conheceram a Jesus, que se renderam a Jesus. Não há diferença. Os que têm o nome escrito no livro da vida são os que foram salvos pelo sangue de Jesus. A resposta é que não há nenhuma diferença. Sétima pergunta, Apocalipse 4, na linguagem de hoje. Pastor, explica um pouco sobre esse número 7 e também quem seriam esses 24 líderes. Então, o Apocalipse capítulo 4 traz essas numerações, vamos assim dizer, 7 e 24. 7, o que está dizendo então 7? 7, a Bíblia traz aí o significado da numeração 7, o número da perfeição. Então tem vários relatos bíblicos acerca do número 7. A luz sétupla do Espírito Santo, provável interpretação, que seria isso então? Essa luz sétupla, que são 7, que se divide em 7. As 7 igrejas, como um verdadeiro templo de Deus, devem emitir luz, refletindo a própria presença de Deus através de seu Espírito Santo. Pode estar também aqui nessa interpretação remetendo ao candelabro citado no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 31 ao 40. Então o candelabro tinha 7 tochas ali. Então pode estar remetendo a isso também. Ao mesmo tempo pode estar significando as 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia, que está logo no início do livro de Apocalipse, a qual elas devem então emitir luz, refletindo a própria presença de Deus através de seu Espírito Santo. E o número 24 são os líderes da igreja, uma possível interpretação. Presbíteros no grego, é isso que o texto está dizendo, ou 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Fato é que são representantes angelicais do povo de Deus, representantes líderes espirituais do povo de Deus. Beleza, queridos? Então essa é a interpretação. Espero que você esteja assimilando aí em nome de Jesus. Esteja assimilando em nome de Jesus. Apocalipse 11, versículo 19. São bastante perguntas aqui, queridos, mas glória a Deus, viu? Que você interagiu, isso é maravilhoso. Todos aprenderam no nosso desafio de leitura, está sendo uma benção. A gente está lendo agora o livro de Salmos. Se você tiver alguma pergunta também, você que está no nosso grupo de WhatsApp, pode colocar que a gente vai te auxiliar na leitura aí. Então, Apocalipse 11, 19, revista atualizada. A Arca da Aliança está no santuário de Deus, que está no céu? Essa foi a pergunta. Então, o texto diz assim, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, nós precisamos entender o seguinte, que a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. A perfeita, santa presença de Deus estava no Antigo Testamento simbolizado através da Arca da Aliança. Então, onde estivesse a arca, ali Deus está presente. No Novo Testamento, quando Jesus entrega-se na cruz do Calvário, sofre aquela morte de cruz e ressuscita,
A palavra de Deus diz que o véu foi rasgado, agora não há mais separação entre o povo e Deus. Deus está presente no nosso coração. Então aqui a pergunta é, a arca do santuário, da aliança está no santuário de Deus que está no céu? A minha resposta é, eu acredito que não. Porque a arca da aliança simbolizava a presença de Deus, era o objeto mais santo do tabernáculo, a plenitude da presença de Deus. Então por que que eu entendo que não está no céu? Porque no céu, e nós estamos falando aqui de simbologias, a arca simbolizava no Antigo Testamento a presença de Deus. No Novo Testamento nós não temos mais uma arca que simboliza a presença de Deus, mas Deus está presente em nós através do Espírito Santo no nosso coração. Não habita em prédios, a igreja não é um prédio, a igreja não é uma construção humana, a igreja somos nós, porque nós somos templo e habitação do Espírito Santo. Porém, a plenitude da presença de Deus, nós só iremos experimentar na glória com Deus, quando estivermos no céu também. Então eu entendo que a Arca da Aliança não está lá não, porque lá nós já desfrutaremos dessa presença. Então a simbologia que é a Arca da Aliança, a presença de Deus, estará lá no céu com Cristo, essa totalidade, essa plenitude. Ok? Vamos juntos então, queridos. Mais uma pergunta aqui, 9ª pergunta, tá? Diz assim para nós, ó, o seguinte, quero ler para você aqui, ó. Apocalipse capítulo 12, revista atualizada. Neste capítulo, a mulher grávida é Maria. Então fizeram uma pergunta acerca de todo o capítulo aqui, tá? Deixa eu colocar o notebook para cá, para ficar melhor aqui na visualização. Então, neste capítulo, a mulher grávida é Maria, está perguntando, está relatando a perseguição de Satanás contra Cristo? Sim. Então, até lendo os comentários na Bíblia de Genebra e outros, e é uma interpretação que eu entendo assim também, a mulher seria sim Maria e a perseguição seria o Messias, Jesus Cristo, a perseguição contra o Messias. Ok? Então, essa é a resposta. A mulher grávida é Maria, sim, e a perseguição seria contra Cristo, Satanás perseguindo o Messias. E nós temos o relato bíblico do nascimento de Jesus, onde Satanás tenta frustrar os planos de Deus. Então Satanás ele já sabe que ele é derrotado, que a vitória já foi alcançada na cruz de Cristo. Então até uma fala para você aí, o diabo, Satanás não tem poder sobre a sua vida, ele já é derrotado na cruz de Cristo, através da morte e ressurreição de Jesus. Por isso que a Bíblia fala, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Só que Satanás tentou de tudo para frustrar os planos de Deus, para que Jesus não realizasse esse ato salvífico, para que a obra de Deus não se cumprisse, porque todo o plano de Deus era que Jesus morresse na cruz do Calvário. E até hoje, Satanás continua tentando frustrar os planos de Deus, mas se nós tomarmos posse da sua palavra, que ele já é derrotado e que o Espírito Santo habita em nós e sujeitando-vos a Deus, resistindo ao diabo, ele fugirá de nós, assim nós conseguimos caminhar vitoriosos em Cristo para a glória de Cristo. E os planos de Deus não são frustrados. A palavra é anunciada, pessoas se convertem, corações se arrependem e se rendem ao nosso Senhor. Aleluia, a Ele toda a glória. Mais uma pergunta aqui, queridos. Apocalipse capítulo 14. Pastor, esse número... Então tem algumas perguntas aqui. Quando traz o versículo, eu faço questão de ler para você. Alguns também não vou ler, mas quando fala do capítulo, é mais complexo de eu ler aqui para você todo o capítulo. Mas eu dei uma filtrada aqui no capítulo para entender o contexto e poder responder para você. Pastor, esse número 144 mil são o número de pessoas que vão ser salvas? Não. Então há alguns que acreditam que esse 144 mil é o total, literalmente falando, de pessoas que serão salvas. Então o Apocalipse é um livro muito complicado para interpretarmos, não é nem muito complicado, vou corrigir a minha fala, é muito complexo, mas é a palavra de Deus viva para nós, para ser interpretado literalmente. Então Apocalipse faz o uso de alegorias, nós chamamos assim na linguagem teológica, usa figuras de linguagem. A pergunta anterior estava falando ali da perseguição da mulher, a mulher seria Maria, e a perseguição ali fala do dragão, no capítulo 12. O dragão seria Satanás, que está perseguindo a mulher, que representa Maria, e perseguindo o Messias, o nascimento de Cristo. Só para entender esse contexto alegórico. Então, os 144 mil não representam.
até assim, é uma resposta muito lógica, porque se a gente pensar em todos os mortos, martirizados já em Cristo, que morreram com Cristo, já foi há muito tempo esses 144 mil. E os que estão hoje vivos? Então, não é isso. Mas há um entendimento para nós. Aqui, queridos, os 144 mil representa o quê? A totalidade dos santos. Uma congregação sacerdotal que representa, então, todos os santos na face da terra. Os que conviveram com Cristo, os da história da igreja primitiva, que iniciaram ali a continuidade do Evangelho, os que estão recebendo a Jesus hoje, que morreram ontem, meses atrás, que estão com Jesus, continuarão essa caminhada. Então está significando, representando a totalidade dos santos em Cristo Jesus. Vamos juntos, mais uma pergunta, Apocalipse 12, versículo 1 e 2 ao 5. Fala sobre duas mulheres. Quem seriam essas mulheres? Então pode ler na sua Bíblia os capítulo 12, versículos 2 e 5. E na verdade essa pergunta aqui tem até a ver com a que eu respondi agora anteriormente. A pergunta fala assim, fala sobre duas mulheres. Quem seriam essas mulheres? Na verdade é a mesma. Está falando da pergunta anterior que eu já citei, que é Maria e a perseguição ao Messias. Então essa resposta está fácil para nós. Apocalipse 17. Poderia explicar melhor este capítulo, pois tive dificuldade de compreendê-lo. Então aqui colocaram sobre todo o capítulo 17. Para essa pergunta, eu vou deixar aqui o nosso curso sobre Apocalipse. Em breve teremos novidades para você. Então é muito importante que você nos siga nas nossas mídias, continue no nosso grupo de WhatsApp fazendo as leituras. Já disse aqui algumas vezes o curso introdutório ao Novo Testamento. Quais são os acontecimentos que antecederam o Novo Testamento? Quais são, na história dos anos, os principais eventos e atividades que aconteceram no relato bíblico antes da vinda de Jesus e que Jesus veio. E os 4 evangelhos a gente está formatando, vamos trazer aqui para vocês, seja no YouTube, numa sala de aula do Google, enfim, estamos pensando qual a melhor maneira. Logo após terminado esse, aí nós entramos em Apocalipse. Tá? Faremos bate-papo acerca de Apocalipse, enfim, e aí o capítulo 17 vou deixar para responder nesse curso, ok? Vamos lá para mais uma pergunta, está quase encerrando, o vídeo ficou comprido aqui, mas vamos juntos, queridos. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Tem algumas perguntas aqui, acho que dentro da mesma pergunta, vou ler pausadamente para você entender. Tem muitos que estão mortos aguardando os 1000 anos para o julgamento? Uma pergunta. Quem morre com Cristo não passará pelo julgamento final? Outra pergunta. Porque está claro nos versículos anteriores que já estão com Jesus aqueles que perseveraram e não se renderam à besta. Muito boa pergunta aqui. Então, antes de qualquer resposta aqui, quero falar acerca dos 1000 anos. É o problema do milênio. Os 1000 anos têm algumas formas de ser interpretados, que os 1000 anos ainda não aconteceram, irá acontecer, já aconteceram, e tem a interpretação também, uma das, que os 1000 anos está em acontecimento, está se cumprindo. Porque a Bíblia fala que um dia para Deus podem ser 1000 anos, e 1000 anos para Deus pode ser um dia. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso. É o Kairos, o tempo de Deus é Kairos. O tempo do ser humano é o Cronos, é o tempo cronometrado. Então a gente precisa entender essa dificuldade aqui. Então na minha interpretação, eu entendo que sim, que quem morreu com Jesus está aguardando os 1000 anos se cumprirem, porque eu entendo que os 1000 anos estão em cumprimento, tá bom? A gente pode discutir um pouquinho depois em outros momentos aqui, não é o foco da resposta, porque não é o julgamento aqui de salvação, ok? Que fique bem claro isso. Aquele que morreu com Jesus já está salvo. O fato de estarem dormindo, que não é dormindo literalmente, é que o Espírito já está com Deus, mas estão aguardando a segunda vinda de Cristo, onde ele virá num piscar de olhos, todo mundo verá, e ele vai então soltar Satanás que está preso, certo? Vai aniquilá-lo, e aqueles que estão mortos em Jesus Cristo terão seus corpos ressuscitados, ok? E aí há um outro texto bíblico em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz assim, que requer que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo, para receber, quer ser as nossas obras boas, quer sejam más. Não é salvação,
mas é sermos julgados pela nossa obra. Aí lembra da parábola do talento? Aquele que recebeu 1 talento, aquele que recebeu 2? Por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Não fomos escolhidos em Cristo na cruz do Calvário simplesmente para viver uma vida segundo a nossa vontade, uma vida de renúncia. Eu renuncio a mim mesmo para fazer a vontade de Cristo. Então esse julgamento seria isso. Até brincamos aqui, o nosso seminarista brinca, diz que no dia do julgamento ele vai estar no data show, vai estar no mídia, ou seja, onde Deus vai, falando na nossa linguagem aqui, brincando com você, Deus vai passar no telão lá toda a nossa vida. E alguém vai estar lá falando, opa, naquele dia você fez isso. Mas não é acerca de salvação. Aí a Bíblia fala acerca de galardão, que é um outro mistério, é um outro assunto para um outro momento. Mas então eu respondo que sim, passarão sim. Eu entendo que estão aguardando, certo? Esse seria o estado intermediário da morte dormindo. E aí a pessoa continua dizendo, quem morre com Cristo não passará? Já respondi, entendo que passará sim, mas não é julgamento de salvação. Beleza? Então, respondida essa pergunta, vamos para a próxima, queridos e queridas. Próxima pergunta aqui então, Apocalipse 20, versículo 10. Que hierarquia de demônios é esta? A besta é Lúcifer e os outros diabos do versículo 2. Então, e como eu já disse aqui em outros vídeos, hierarquia de demônios, a besta é Lúcifer? Não, eu entendo que não. Até vendo alguns comentários, eu entendo que a besta, aqui o significado para essa forma do texto trazer para nós, seria um poder demoníaco que age, tá? Não Lúcifer literalmente, porque Satanás está preso, derrotado, e quem age são os seus demônios, como eu já disse em outros vídeos aqui. Aí os outros diabos do versículo 2. Então, se Satanás está preso, e quem age são os seus demônios, e quando Lúcifer caiu, ele não caiu sozinho, mas ele levou uma legião, 1/3 caiu com ele. Então quem está agindo seria esse 1/3, ok? Essas seriam então as respostas de Apocalipse. Terminamos aqui o nosso cronograma de leitura, de respostas acerca do Novo Testamento. Claro que Apocalipse já era esperado, que Apocalipse traria mais dúvidas do que o normal, de costume, mas glória a Deus, você ficou, você aprendeu. Maravilhoso, querido, a sua participação. Seguimos juntos, firmes e fortes, orando pela pandemia, por tudo que nós estamos vivendo, aproveitando, se assim eu posso dizer, o tempo, quem sabe que a gente não está saindo, celebrando algumas festas, enfim, para nos aprofundar em Cristo, na Palavra de Deus, orando e buscando conhecimento. Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.